Retornamos e esse é o segundo bloco ao vivo do programa Saúde Master. Inclusive, a marca se amplia. Estamos completando hoje, é um recorde mundial, porque todas as entrevistas foram presenciais e ao vivo hoje. Atenção, estamos completando 360 médicos ou profissionais da área de saúde entrevistados. Um recorde mundial, repito, as entrevistas presenciais e ao vivo, como estamos nesse momento. Vão aparecer aí todos os indicativos relacionados com a nossa interação, ou seja, você pode participar, é só apontar a câmera do seu celular para o código QR que aí está. Masterizando é o endereço do Instagram da TV Master, onde nesse momento também transmite ao vivo, e a internet, obviamente, olhem o endereço bem fácil, tvmaster.tv, o YouTube, que vai preservar esse programa em TV Master Play. Estamos iniciando o segundo bloco e eu já tenho ao meu lado, é uma estreia, eu posso dizer, já vou dizer, uma grande médica, uma excepcional médica, a doutora Nara Crispim. Doutora, seja bem-vinda, a senhora está no Saúde Master. Oi, Fábio. Bom dia a todos, né? Bom dia a você e aos telespectadores. É um prazer estar aqui. Eu acho que seu programa agrega muito, né, conhecimento, educação continuada para toda a população. Doutora, eu sempre olho, logicamente, o currículo, né, dos iniciantes, já é uma questão de praxe aqui do programa. Eu fiz uma síntese, é lógico, né, muito amplo o currículo da senhora, demandariam muitos minutos se eu fosse citar na íntegra, mas eu achei uma coisa importante. A senhora se formou em medicina na Universidade Federal, está fazendo frio lá, às vezes de 15 graus. Universidade Federal de Campina Grande, não é isso, doutora? Isso, é um prazer ter me formado lá, né? Adoro Campina Grande. Eita, eu também, doutora, nasci lá. Doutora, boa. Eu vou dizer uma coisa, estou me lembrando, a senhora já foi feliz lá no Bodocongó, porque é ali muito juntinho, não é, doutora? Colado. Doutor, eu estou me lembrando de uma coisa, está ligada à área de saúde, mas eu vou dizer agora porque fluiu aqui o pensamento. Eu morei ali pertinho, na rua Montevidéu, é ali junto da Clínica Santa Clara, né? Eu morei 20 anos. Aí na época, né, a gente chamava guri buchudo, aí a gente fazia, isso eu acho que não tem mais, a gente fazia aqueles patins de rolimã. Aí eu gostava muito de descer com os patins aquela ladeira que vai dar lá na universidade. Da Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, alô Rodrigues Alves, daqui a pouco eu estou aí. Aí aquela ladeira, aí a gente inventava, que momento bom, não volta mais. Aí eram os patins, doutora, de rolimã, a gente saía descendo, porque a ladeira realmente é acentuada. Doutora, eu levei cada queda. Era coragem. Doutora, eu vou dizer uma vez. Eu me acabei lá numa queda, aí foi corte aqui, pequeno, braço, perna, e me levaram. Nunca me esqueço, Antônio Tadino. Saí de lá curado e todo engessado, viu, doutora? Foi sensacional. Inesquecível. Inesquecível. Mas no currículo da doutora tem vários outros tópicos e muitos motivo da nossa entrevista também que estão ligados com os aspectos da obesidade, né? Porque diz aqui que a senhora tem mestrado e doutorado em ciências da nutrição, agora pela Universidade Federal daqui, da Paraíba, não é isso, doutora? Isso, doutorado eu estou finalizando agora. Está finalizando. E é preceptora do ambulatório de obesidade do Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Estive lá semana passada na inauguração de um equipamento, um grande hospital, não é isso, doutora? Sim, presta o serviço à população de forma eficaz.
e também é médica nutróloga e coordenadora clínica da equipe multidisciplinar de terapia nutricional do Hospital Lauro Vanderlei e do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena e, além de tudo, é professora da FAMENE. FAMENE. Doutora, como é que a senhora consegue? Não sei, sei que eu consigo. Está conseguindo, né, doutora? Vai levando, e com né? excelência, viu, doutora? Obrigada. Porque eu vi o trabalho da senhora, né? Eu pesquisei, realmente sensacional, vai agregar muito. Eu, como professor que fui durante 27 anos, eu fico mais contente quando, que é o caso, a senhora consegue conciliar a profissão, né, de médica também com a parte do ensino. E isso leva a um crescimento ainda maior, como sabemos, não é isso? É, assim, a educação é uma paixão, né? Eu acho que a educação é fundamental para tudo. E essa universidade, eu ainda não conheço de nome, lógico, do trabalho, é muito grande, né, a universidade? A FAMENE é. É uma referência, né, É uma doutora? referência. Doutora, vamos começar com os nossos tópicos. Os telespectadores, as telespectadoras estão ansiosos nesse momento, porque o Brasil... As estatísticas já estão aí comprovadas, os grandes institutos, durante a pandemia, foi o país que teve o maior índice de ganho de peso. Ou seja, as pessoas, na sua maioria, estão obesas. E esse índice ele chega perto, imaginem, dos 60%. Aí eu queria que o Carlos já colocasse a primeira tela, para a partir daí começarmos a interação aqui maravilhosa com a doutora Nara Crispim. Já pode colocar a primeira tela. Diz assim, é lógico que esses índices, todos podem encontrar naturalmente uma variação aí na internet, né, na pesquisa. Aqui nós usamos, lógico, a inteligência artificial no geral, e dentro do conceito da inteligência artificial apareceu, doutora, esse índice aí, ou seja, o índice de 57,5% dos brasileiros acima do peso. E aí, doutora? É isso mesmo, Fábio. É um dado extremamente preocupante, né? Visto que com a pandemia, realmente, o Brasil, né, foi o país que mais ganhou peso. E aí esse dado saiu na pesquisa Vigitel, né, de 2021, mostrando que quase 60% da população está acima do peso. Se a gente olhar esses dados para João Pessoa, ainda é mais preocupante, tá? 66,5% dos homens estão acima do peso aqui em João Pessoa e as mulheres 59,6% estão acima do peso. Então, é realmente muito preocupante. Doutora Nara Crispim, eu queria, por favor, que a senhora repetisse esses índices. São índices ainda mais preocupantes, não é isso, doutora? Isso. Quanto índice de homens aqui na Paraíba, é isso? O excesso de peso, ele inclui o sobrepeso e a obesidade, certo? Então, em João Pessoa, os homens, 66,5% estão acima do peso e as mulheres, 59,6%. Ou seja, superou o dado, né, da população brasileira. Interessantíssimo. E eu quero ressaltar, vejam o que é um programa de qualidade, sempre com informações essenciais, necessárias e inovadoras. Quando a gente coloca aí esse índice que aparece, óbvio, 57,5%, a gente está falando de âmbito que nacional. E esse índice aqui, olha quem foi que falou, o Binho. O Binho não erra, porque o Binho ele usa inteligência artificial. O único programa do mundo onde isso está acontecendo. Doutora, nesse índice que a senhora falou dos homens na obesidade, aqui na Paraíba, eu estou dentro dele. Eu preciso emagrecer mais, doutora. E aí, doutora, vou me consultar com a senhora. Então, o ideal é que faça um acompanhamento multidisciplinar, né? Passe pelo médico endocrinologista, nutrólogo, e que você também tenha acesso a outros profissionais, né? O educador físico, o nutricionista, né? Para poder tratar de forma multidisciplinar. Eu citei isso, doutora. As pessoas já sabem, ou muitos já sabem, eu fiz uma bariátrica, é lógico. Aí, como a imensa maioria, ganhei um pesozinho, estou me equilibrando, né? Estou voltando,
estou quase, vamos dizer assim, no meu peso ideal. O mais legal é que eu faço meus exames de rotina, como fiz agora, eu acho que há 6 meses, lógico, no Maurílio de Almeida, é óbvio, e a partir dos exames, todas as minhas taxas, todas, sem exceção, estavam nos níveis de referência. Ou seja, a minha saúde está, graças a Deus, perfeita, viu, doutora? Que bom, Fábio. É importante você falar nesse tópico porque a obesidade é crônica, né? A obesidade é uma doença crônica. Então, a gente tem tratamento clínico e a gente tem tratamento cirúrgico, mas o paciente ele não tem alta após uma cirurgia bariátrica. Ele é acompanhado, né, até o final da vida. Então, até mesmo para poder avaliar essa questão de reganho de peso, né, que pode acontecer. Então, é importante que mantenha o acompanhamento. Por isso que o nosso tema, que aparece aí, todos estão a observar os desafios da endocrinologia e nutrologia em prol da saúde. Lógico, a saúde sempre está sendo desafiada e quando eu fiz o convite à doutora, que aqui está ao vivo, foi porque eu vi que ela tem essas especializações. Portanto, é ainda mais prudente falar o que iremos abordar, ou seja, os tópicos, os temas e as dúvidas, na maioria coletadas antecipadamente através da pesquisa. Vamos ver o próximo tópico. Já vimos que os índices são alarmantes. A doutora trouxe em primeira mão, inclusive, os índices aqui de João Pessoa e vamos, na sequência, para a próxima tela, para a discussão. Achei muito interessante, junto com a produção, com a produtora Verônica Amorim, trazer esse tema aí, doutora. Transtornos alimentares por distúrbios da imagem corporal. Doutor, e aí? São muitos os transtornos? São muitos e são subdiagnosticados, que isso é o que é mais preocupante. Então, na verdade, os transtornos alimentares, eles são alterações importantes ou no hábito ou no comportamento alimentar, que pode estar associada à alteração da imagem corporal, né? É uma doença psiquiátrica, ela está inclusa no DSM-5, então a gente tem alguns tipos de transtornos alimentares. Quando a gente avalia esses transtornos numa população que não tem excesso de peso, a prevalência é até baixa, mas quando a gente avalia esse transtorno em pacientes com obesidade, a prevalência é bastante alta. Então, a gente tem como exemplo desses transtornos, né, a anorexia, a bulimia, o transtorno de compulsão alimentar e transtornos alimentares não especificados, né? A gente tem também a síndrome do comer noturno. Então, esses transtornos, eles também podem vir num paciente que não tem obesidade. E aí, muitas vezes, passa despercebido. Então, o que eu chamo a atenção às vezes, você tem episódios de comer em grande quantidade, ou até variar o alimento em um intervalo de tempo curto, de 20 minutos a 2 horas. Você ter essa percepção do consumo a mais, né? E depois gerar uma angústia, um arrependimento. Você pode estar diante de um transtorno alimentar. Fora isso, quando tem esses episódios de compulsão, você ainda pode ter, né, algum episódio que a gente chama de purgação, que você pode até nem saber que está fazendo. Por exemplo, o vômito é mais fácil, né, da gente identificar, mas existem outras maneiras de fazer purgação. Às vezes, paciente que é usuário de insulina, fica sem insulina para perder peso, ou usa laxativo, né? Ou usa diurético, ou faz um exercício físico extenuante após uma compulsão. Então, tudo isso nos chama a atenção. Eu achei muito interessante abordar esse tema. É lógico, eu creio, a doutora fala sempre com muita propriedade, que todos esses fatores, eles se intensificaram com a pandemia, né, doutora? As pessoas em casa, a geladeira mais próxima, e aí começa uma possível tragédia alimentar. Sim, com certeza. O sofrimento psíquico, né, ele aumentou na pandemia, em decorrência da própria pandemia, né? E isso fez com que também todas as pessoas do mundo, né, ganhassem peso, ficassem mais sedentárias, e isso agrava o transtorno psíquico, né? Muitas vezes também fica sem dormir, e aí gerou uma bola de neve negativa, né? E aí a gente precisa realmente avaliar esses pacientes, né, que ganharam peso, ou melhor, qualquer paciente ele deve ser avaliado do ponto de vista psíquico.
né? Porque a gente pode estar diante de uma ansiedade, de uma depressão, né, não diagnosticada. É dentro desse contexto que eu vou falar agora, até ressaltamos sobre os exames, eu quero falar, e com muita propriedade, do Laboratório Maurílio de Almeida, o famoso Maurílio, que já tem na Paraíba mais de 60 unidades espalhadas. Por isso que sempre dizemos, você encontrará um Maurílio no seu caminho. Vão aparecer fotos, eu costumo muito ressaltar, até porque é bem fácil de utilizar o aplicativo do Laboratório Maurílio de Almeida, que aí está a aparecer. Você encontra ele, é óbvio, gratuito, em qualquer loja de aplicativo, não importa. Se o seu sistema é Android, que é a maioria, ou então se é iOS, você pode baixar agora. Você busca lá, Maurílio de Almeida. Você vai baixar e a partir desse momento ou instante, você terá todos os serviços na palma da mão. Todos os serviços. Você poderá, obviamente, consultar o resultado do seu exame, mas também marcar, agendar, buscar em qualquer uma das cerca de 66 unidades que o Maurílio tem aqui na Paraíba. Portanto, eu costumo dizer, o Maurílio de Almeida se tornou o maior laboratório do Brasil aqui na nossa querida Paraíba. Portanto, pensou em laboratório, você pensa em Maurílio de Almeida e, para facilitar, baixe o aplicativo. Na sequência, nós temos uma clínica ligada também com a parte de traumas no geral, e não são poucos, infelizmente, né, as quedas que estão ocorrendo. Eu me refiro a SOS Orto Memorial. É outra clínica de total excelência, com equipe de médicos, vamos dizer assim, extraordinária. São médicos que começam a aparecer aí na sequência, eles fazem parte, repito, da SOS Orto Memorial, e realmente vocês podem contar com a grande clínica. Se vocês quiserem acessar justamente o site, por exemplo, é bem fácil. Coloque aí para testar, você coloca sosorto.com.br, sosorto.com.br. Se quiser ir pelo Instagram, aí você vai buscar SOS Orto Memorial e você encontrará realmente todas as informações. E uma coisa interessante, o SOS Orto Memorial está inserido dentro do Hospital Memorial São Francisco. Portanto, a grande importância, vocês me entendem, de você ter uma ação clínica e cirúrgica, que é o caso aí 24 horas da SOS Orto Memorial, dentro de um hospital. Portanto, você tem uma série de serviços de saúde agregados. Portanto, sensacional, SOS Orto Memorial. Vamos continuar aqui no segundo bloco ao vivo de mais uma entrevista inédita. E, doutora, está sendo um momento sensacional aqui com a doutora Nara Crispim. Doutora, a senhora é a médica agora, nesse momento, atenção, a senhora está num recorde mundial, viu? A senhora é a médica de número 360, entrevistada. A senhora ficou para a história, doutora. Que bom. Sensacional, né, doutora? Com certeza. 360 médicos, sempre ao vivo e presencial. Vamos ver o próximo tópico aí dentro do assunto que aparece aí como tema principal, os desafios da endocrinologia e nutrologia em prol da saúde. Já se pode colocar aí o próximo tema. Diz assim, esse aí é um tema que muitas pessoas agora estão ansiosas pela resposta da doutora. Infelizmente, o mundo e principalmente o Brasil ficou mais diabético. Aí diz a tela, fiquei diabético, como fica a minha dieta? E aí, doutora?
Então, a gente tinha antigamente uma visão muito glucocêntrica, que é uma visão baseada só na glicemia alterada do paciente. Mas hoje, né, a gente sabe que esse paciente ele tem excesso de peso. 80% dos pacientes com diabetes tipo 2 vão ter excesso de peso. Muitas vezes ele é hipertenso, ele tem colesterol alto. Então, na hora que a gente vai avaliar em conjunto com o nutricionista, eu friso bem isso, essa terapia, né, nutricional, esse plano alimentar, a gente foca muito no aspecto do excesso de peso, né? Então, o excesso de peso é o que a gente tem mais de evidência para poder tratar e ter repercussão também em cima da glicemia. Então, o que os grandes estudos mostram, né, com pacientes obesos e diabéticos, principalmente, é que a restrição calórica é o principal fator, né, para o controle e até mesmo para a remissão do paciente que tem diabetes, ou para aquele paciente que ainda é pré-diabético e não evolui para o diabetes. Então, a maioria dos estudos mostram uma restrição entre torno de 500 a 1.000 calorias por dia, né, e, lógico, associada à atividade física. Do ponto de vista individual, a gente vai considerar, sim, uma melhora de qualidade nutricional, ou seja, trocar aquele carboidrato simples, né, que é o pão francês, o cuscuz, a tapioca, o macarrão, o arroz, pelo um carboidrato integral, né, aquele que tem mais fibra e diminui a absorção da glicose. Então, o inhame, a batata doce, a macaxeira, o pão integral, o arroz integral, né, adicionar realmente fibra, né, à dieta desse paciente, ter controle, né, de frituras, de doces, né, ingerir mais legumes, verduras. Enfim, a qualidade nutricional também se busca, né, mas a gente não visa exclusivamente a glicose. Lógico, tem algumas situações, né, como aquele paciente que está usando insulina, e aí ele vai precisar fazer contagem de carboidrato, né, são situações pontuais. Assim como também tem paciente diabético, né, que às vezes não tem excesso de peso. Hoje a gente tem uma variedade de paciente diabético tipo 2, então a gente pode ter um diabético tipo 2 magrinho, e aí a nutricionista vai liberar mais caloria, vai liberar mais carboidrato, e ele vai ser observado o controle glicêmico. Então, não existe esse terrorismo nutricional de que não pode nada. Na verdade, existe uma adaptação geral à alimentação, né? Não existe o alimento milagroso, né? Você precisa introduzir alimentos naturais e saber misturar esses alimentos, né, com uma frequência de alimentos naturais maior e de alimentos que são não naturais, numa frequência bem menor. Doutora Nara Crispim, realmente sensacional. Doutora, ainda nesse tema, um dos motivos de eu ter feito a cirurgia bariátrica há 4 anos foi principalmente pela diabetes, né, do tipo 2. Hoje eu posso dizer que não tenho mais a diabetes, mas o controle tem que ser eterno, né? Ou seja, eu faço as minhas medições, não como antes, né? Antes era todo dia, hoje praticamente uma vez por semana, sempre fazendo os exames adequados e necessários. Até um abraço aí, viu, doutor? Tá difícil falar com o senhor, doutor Eduardo Pachu. Tudo bem, doutor? Aí, no caso, doutora, chega um momento quando dá diabetes que a gente acha que não pode comer mais quase nada. Eu até tenho uma história, eu já falei uma vez, vou só ressaltar, eu bem contente na época com a diabetes, bem alta. Eu digo, rapaz, tapioca. Aí fui comer 2 tapiocas. Doutora, parei no hospital, porque a tapioca tem um dos maiores índices glicêmicos da história. E aí, doutora? Pois é, a gente não pode culpar o alimento exclusivamente, né? Então, aquele paciente que é bem avaliado, que ele é bem tratado, está sob medicação, ele tem visitas regulares ao médico, a gente constata que ele tem um controle glicêmico adequado, esse paciente, sim, a gente vai liberar mais carboidrato, né? Mas existe também fases do diabetes, né? Tem paciente que tem diabetes inicial e tem uma reserva pancreática, que a gente chama de produção de insulina, ainda é muito boa, né? E tem pacientes que já estão com essa produção muito reduzida. Então, muitas vezes são pacientes já insulinizados, né? Já estão usando insulina, e eles precisam ter um controle maior realmente do que comem. Por quê? É difícil, às vezes, até em relação ao Sistema Único de Saúde, a gente adequar a dose da insulina ao que o paciente vai comer. Então, existe sim uma adequação, né? Às vezes você está comendo um prato de macarrão, é diferente de um prato de salada. Então, você precisa fazer mais insulina. E aí, às vezes, esse paciente não faz esse ajuste, né? Então, lógico, precisa sim ajustar a alimentação, né?
não só a alimentação, mas a questão da medicação também tem que ser avaliada. Eu acho muito interessante, inclusive o próximo tema que o Carlos já pode colocar aí na sequência, nós vamos justamente falar um pouquinho da cirurgia bariátrica e dar mais ênfase ainda à diabetes. Sabemos que é um problema muito sério, já aparece aí, diabetes e a cirurgia bariátrica. Doutora, com certeza, em muitos casos, o caminho é a cirurgia, não é isso, doutora? Mais ou menos. Certo? Mais ou menos, né, doutora? Mais ou menos, é. Depois que se tenta tudo, eu digo também, me refiro, inclusive, com o controle médico também, no contexto, aí muitas vezes a bariátrica, a metabólica pode ser a solução, né? Sim, infelizmente, né, as medicações que a gente tem de ponta, que acaba não só tratando a glicemia, mas tratando o peso, melhorando o colesterol, melhorando a gordura visceral, né, melhorando a pressão, elas são muito onerosas, né? São muito caras. Então, o acesso a essas medicações são muito limitadas. Então, acaba assim que quando a gente está com um arsenal terapêutico amplo, né, com falta de controle desse diabetes, principalmente quando o paciente tem uma obesidade que não consegue ser tratada clinicamente, esse paciente pode ser indicado para a cirurgia bariátrica, desde que o segmento que ele tenha antes da cirurgia tenha sido eficaz, ou seja, ele tenha aderido às consultas, ele tenha tentado não só uma mudança de estilo de vida, mas também medicação, que ele tenha esse ganho de peso que ele fala, né, há pelo menos há 2 anos, né, não é um ganho de peso recente, para a gente poder encaminhar para a cirurgia bariátrica. Porque a cirurgia bariátrica não é milagre, é um tratamento extremamente importante e eficaz, né? A gente não pode discriminar a cirurgia bariátrica jamais, ou melhor, qualquer tratamento para obesidade, a gente não pode ter estigmatização quanto a esse tratamento, né? Olhar de forma negativa, né? Seja tratamento medicamentoso ou bariátrico. E a gente sabe que a cirurgia bariátrica, né, tem um longo segmento, né? Há mais de 20 anos a gente vem fazendo cirurgia bariátrica, e a gente tem, sim, uma melhora metabólica muito importante, não só do diabetes, mas também de outras comorbidades, né? E diminuição de mortalidade, tanto cardiovascular como mortalidade por câncer. O que a gente tem de dado, Fábio, em relação ao diabetes, é que realmente o paciente entra em remissão, tá? Mas isso depende muito também de como era o controle dele previamente, a quantidade de medicações que ele usava, há quanto tempo ele tinha diabetes, se ele já vinha em uso de insulina. Então, tudo isso são critérios que a gente utiliza para até avaliar, né, essa resposta após a cirurgia. O paciente, muitas vezes, até poder ficar sem medicação. Tem paciente que fica sem medicação, realmente. Entretanto, a gente sabe que a base é a obesidade, e a obesidade, muitas vezes, vai, ao longo dos anos, né, descontrolar novamente, né? Então, a gente fala, é importante eu falar isso, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, ela quando fala em tratamento de bariátrica, ela fala obesidade controlada cirurgicamente e obesidade parcialmente controlada. Ou seja, você não deixa de ter obesidade. Eu achei interessante, doutora Nara Crispim, estão chegando aqui muitos elogios em relação à entrevista, ao trabalho da senhora. Tem um aqui que é de uma amiga, eu quero ressaltar nesse momento, estamos ao vivo, a nutricionista também, a doutora Roberta Gouveia. Sim, Roberta. Né, uma grande nutricionista, já foi entrevistada, quero a senhora de volta, viu, doutora? Vou já ligar para a senhora. Ela diz assim, parabenizando a entrevista, e a senhora também aí diz: excelente profissional, trabalha com endocrinologia baseada em evidências científicas e não em modismos. Eu achei muito importante e isso eu constatei no trabalho da senhora. Por isso que a senhora está aqui. Obrigada, Roberta. Né? Roberta é uma pessoa realmente que trabalha com muita ética e responsabilidade. Né? O elogio é recíproco e eu agradeço a oportunidade de estar aqui, Fábio. Nós estamos ao vivo, esse é o segundo bloco do programa Saúde Master aqui pela TV Master, agradecendo, é uma audiência sensacional, praticamente agora toda a Paraíba ligada no canal 520 da Claro, e os internautas já estão acostumados, interagindo aqui ou assistindo em tvmaster.tv e no YouTube também em TV Master Play. Vamos ver o próximo tema, tópico ou pergunta, informação que chegou de forma antecipada e irá aparecer agora para todos os senhores e senhoras. Vamos ver. Defeitos nas
mitocôndrias. Doutora, deixa eu lhe dizer, eu estou me lembrando agora das minhas aulas de biologia. Doutora, eu era bem melhor em física, né? Tanto que dei aula há 27 anos de física, eu gostava muito de física, gosto muito de física. Mas, doutora, eu estou me lembrando alguma coisa, a senhora é que vai dizer das mitocôndrias. Deixa eu ver se eu me lembro de algum professor. Eita, não sei se ele está mais vivo. Se estiver vivo, eu quero falar com ele, professor Ribamar. A senhora não era nascida ainda não, viu, doutora? Mas professor Ribamar deu muita aula aí de biologia, um professor extraordinário. Eu acho que a mitocôndria está ligado com a respiração celular. Doutora, aprendi alguma coisa de biologia, e aí, doutora? Eu acho que sim, né? A mitocôndria ela é uma organela da célula e ela é responsável, né, pela produção de energia através do ATP. Ela produz essa energia, né, através da oxidação de lipídios e de carboidrato, né? E é importante o que é que acontece com a mitocôndria ao longo do envelhecimento, né? Não só ao longo do envelhecimento, mas como a gente também está numa pauta de obesidade, né? A própria obesidade, né, o sedentarismo, a dieta também ruim, leva a defeitos nessas mitocôndrias, né, ou até mesmo morte dessas mitocôndrias. Então, as mitocôndrias vão diminuindo, né, de quantidade ao longo do envelhecimento e também elas ficam disfuncionais. E isso pode trazer o quê de repercussão clínica, né? Fadiga, fraqueza, síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, dislipidemia, né? E por isso, sarcopenia, e por isso que é tão importante a gente fazer prevenção, Fábio. Ou seja, orientar a prática de atividade física, né? Orientar uma alimentação saudável, né? Controle das comorbidades e prevenção até para que as doenças não apareçam. Doutora Nara Crispim, doutora, ainda nesse tema, qual seria o exame para eu saber se a minha mitocôndria está tudo ok? Então, isso ainda é um conceito ainda muito inovador, né? Isso está sendo abordado ainda em estudos, até muitas vezes experimentais em ratos, mas a gente já tem alguns estudos clínicos. Nos congressos mundiais de nutrição já vem abordando o tema, mas ainda não é algo clínico, né, a ser feito, entendeu? Ainda está muito em pesquisa para poder chegar até a nós. Ou seja, a evolução, eu acho que aí passa também pela inteligência artificial, os vários equipamentos, procedimentos, eles devem chegar em um momento em que habitualmente se faça o exame, vai se verificar e os senhores, as senhoras, os médicos vão melhor indicar, não é isso, doutora? Mas assim, baseado no perfil clínico do paciente, você já presume que esse paciente vai ter alguma disfunção mitocondrial, ou seja, se o paciente tem excesso de peso, se ele tem diabetes, se é um paciente já mais envelhecido, ele vai ter comprometimento de mitocôndria. Então, de certa forma, o trabalho que tem que ser feito, que é o de prevenção, ele já deve ser feito, antes mesmo de você chegar a necessitar, a diagnosticar, porque a probabilidade de você ter essa disfunção mitocondrial já é muito importante. O que os estudos vêm buscando, na verdade, não é nem essa questão do diagnóstico, né, fisiopatológico da disfunção mitocondrial, e sim qual nutriente, né, qual tratamento poderia ser feito para melhorar essa mitocôndria. Aqui falando, eu quando falei de professores, né, da época que eu dei aula, aí a gente tem também aqui uma audiência cativa, eu quero mandar um abraço ao William, ele é o irmão do grande, um dos maiores professores, não está mais entre nós, muita gente pode lembrar agora, eu me lembro dele sempre, o Ito, professor Ito de Física, um dos maiores professores que já passou pela Terra. Podem ter certeza absoluta. E o William, que é o irmão dele, inclusive tem uma casa de câmbio ali no Pátio Shopping Altiplano. Um abraço, obrigado pelos elogios e pela audiência de sempre. E é nesse contexto, eu me lembro ainda mais do São Brás. Vocês vão notar que é extraordinário. O São Brás, na sua linha total de produtos, conta com mais de 200 produtos, todos de excelência,
produtos que com certeza o público, né, eu posso dizer, do Brasil ama, adora e atesta. E já em primeiro plano, olha aí, é sensacional, sensacional. O novo milho, o flocão da São Brás. Ele dá certo, ele combina com qualquer coisa nesse momento. É muito interessante, muito interessante. E na sequência aparece o café. O consagrado e premiado Café São Brás. Realmente não tem nada igual, não tem nada nem parecido, nem parecido. E nunca existirá. Podem ter certeza, porque o São Brás tem história, tem tradição, mais de 70 anos de existência. Portanto, você sempre pensará nos produtos da São Brás. A gente ressalta o café, falei também aí do novo milho, combinação perfeita. Hoje de manhã, antes de vir para cá, estamos ao vivo. Eu já comi um cuscuzinho, o novo milho da São Brás. Eu não sei se vocês gostam assim. Eu gosto dele bem durinho, sabe? Cada pessoa tem um modo, né? Obviamente. Eu gosto quando ele fica, que você corta assim, e ele vai ficando bem durinho. Vocês estão entendendo? Aí ali por cima do cuscuz você pode colocar quase tudo que vai dar certo. Eu gosto muito, é uma mistura um pouco explosiva com manteiga da terra. Sensacional. Não faz tanto bem para mim o caso da manteiga da terra, mas de qualquer maneira o cuscuz São Brás é sensacional, como os mais de 200 produtos da São Brás. Na sequência eu quero falar do Hospital Memorial São Francisco. É outra grande referência no atendimento de urgência e emergência na Paraíba, aqui em João Pessoa, mas eu posso dizer uma referência para todo o país, para todo o Brasil. Está aparecendo aí, irão aparecer, obviamente, imagens, a todo um cuidado bem direcionado também para a cardiologia, neurologia e traumatologia, porque lá dentro, eu já falei hoje, também se encontra a SOS Orto Memorial e na sequência imagens reais do Hospital Memorial São Francisco, está aparecendo aí, né, atendimentos de urgência, cardiologia, neurologia e atenção. Se ampliou agora também, o hospital está crescendo muito para o atendimento de urgência na traumatologia. Portanto, aparecem imagens. Se você quiser ir agora, é muito fácil na internet, você buscar por Hospital Memorial São Francisco, você vai encontrar. Se você for no Instagram, você procura da maneira que eu vou dizer agora. Hospital Memorial SF. Hospital Memorial SF, e aí você vai encontrar, eu verifico, todos os meus patrocinadores, podem ter certeza, está sempre muito atualizada as redes sociais do hospital. Sempre um abraço e muito carinho, que eu tenho muita estima pelo doutor Ítalo Kumamoto, uma referência do Brasil para o mundo na cardiologia e à frente deste grande hospital. Vamos continuar e o Carlos já pode lançar o próximo tema para a nossa interação nesse programa Saúde Master ao vivo. Estamos no segundo bloco e tratando num contexto maior sobre os efeitos da obesidade. Vamos ver o que aparecerá e na sequência para a doutora Nara Crispim eu vou perguntar. Diz assim: os verdadeiros sabotadores do emagrecimento. Doutora, eu fiquei curioso, lógico, a senhora vai falar. Às vezes os sabotadores estão do nosso lado, né, doutora? Pedindo para a gente comprar aquele sanduíche, comprar aquela pizza, porque é mais fácil, está na promoção, é bem fácil pesquisar, vai ali no aplicativo, chega bem rápido, doutora, e também rapidamente virão as doenças. E aí, doutora? Então, nós temos vários sabotadores, né, do emagrecimento. Eu vou numerar aqui alguns, né? Eu acho que um dos maiores sabotadores é o eterno e único motivo, né? Porque às vezes o paciente passa a vida procurando qual é o motivo por que ele engorda.
ao invés de focar no tratamento, desde que, sabendo que a obesidade é uma causa multifatorial. Então, desde a hora que você nasce, você já sabe sua genética. Você já sabe, né, se sua mãe tem obesidade, se seu pai tem obesidade. Você sabe se a gestação da sua mãe teve intercorrência, se ela ficou diabética, se ela ficou hipertensa. Então, baseado nisso, se o pai e a mãe têm obesidade, ou um dos dois tem, né, e se a mãe desenvolveu alguma complicação durante a gestação, essa criança já tem risco, né, de ter obesidade. Então, ela já tem que trabalhar isso, né, desde a hora que... Eu falo até antes do nascimento, mas vamos colocar aqui desde a hora que nasce. Certo? Então, sabe que tem uma genética favorável. Ela não pode, que é o outro sabotador, é se comparar. Né? Você fica se comparando com uma pessoa que tem uma genética totalmente diferente de você, hábitos de vida diferentes, e aí você se compara porque aquela pessoa come ao mesmo tanto que você, e ela emagrece e você não. Então, isso é um sabotador. Parar de se comparar. Parar de... Às vezes você vai para o mesmo médico, a mesma família, para o mesmo médico, e cada um tem uma resposta diferente ao tratamento. Então, o outro sabotador é você não ter acompanhamento, né? Acompanhamento não só médico, mas nutricional, com educador físico, muitas vezes o psicólogo também, né? Então, precisa de acompanhamento, né? A outra questão se refere à dieta, né? O paciente vive em busca de um alimento isolado que faça emagrecer, a eterna substituição. E não existe esse alimento único e mágico, né? É um conjunto, né, da questão nutricional para melhoria e para perda de peso. Né? A questão de continuar frequentando locais, né, não apropriados, tipo rodízio, né, ir para a feira e continuar comprando as mesmas coisas, são sabotadores. Né? Dormir pouco, dormir ruim, ser sobrecarregado, ser estressado, não tratar o sofrimento psíquico, não fazer atividade física. Né? A atividade física é extremamente importante. Certo? Vou dar um dado aqui. Um dos dados que a gente tem mais importante do ponto de vista de manutenção de perda de peso é se você mantém um gasto calórico por semana de 2.500 calorias. Ou seja, se você perdeu peso e você quer manter esse peso, você precisa manter um gasto calórico de 2.500 calorias por semana. Aí você vai conseguir manter mais facilmente o peso. Lógico que a dieta tem que estar ajustada. E também não quer dizer que por você ter perdido peso, ou até eu mesma, mesmo não tendo excesso de peso, eu não vou ser constante dessa mesma maneira que eu estou ao longo da minha vida. A tendência é que a gente engorde, né? E tem também os gatilhos, né? Às vezes tem o falecimento do pai, do marido, do filho. Então, sabendo que existem esses gatilhos, você, ao se deparar com algum deles, você tem que procurar ajuda, né? Multiprofissional. Doutora, eu estou observando, né, e todos os telespectadores, a senhora é muito bonita, muito competente, a senhora está em forma, no peso. Aí eu pergunto, a senhora tem uma luta muito grande para estar assim, ou foi realmente a educação alimentar, a senhora com naturalidade sempre manteve esse peso? Como é a história? Uma curiosidade. Essa curiosidade é também de muitos pacientes, né? Na verdade, eu tenho uma genética favorável. Meu pai e minha mãe são pessoas magras, né? Eles já têm em torno de 70 anos de idade, praticamente não têm doença alguma, nem metabólica, nem cardiovascular. Então, eu tenho esse favorecimento, né? Mas, lógico, que assim, eu agradeço a meus pais por sempre terem investido em alimentos mais saudáveis, né, dentro de casa, não ter fast food. Eu sou uma sertaneja, né? Eu nasci em Patos, eu vim embora aos 10 anos de idade. Doutora. Eu vim embora aos 10 anos de idade, então a gente tem hábitos, né? Hábitos ainda de sertanejo até hoje, né? De tomar café à tarde. Então, na verdade, eu procuro fazer uma manutenção da minha alimentação de forma saudável. Eu brinco com os meus pacientes que eu faço uma autovistoria, igual a Alcoólatras Anônimos, né? Todo dia eu não peco em quantidade, mas ainda eu peco em não variar, né, os alimentos. Então, eu penso, será que eu comi fruta hoje? Só comi uma fruta, então eu tenho que comer outra fruta. Eu comi proteína adequada? Só comi um ovo, tenho que comer mais ovo. Eu faço uma autovistoria para mim mesma. Continuo fazendo essa autovistoria. Tenho cuidado, eu acho que não é 8 e 80. Né? Na verdade, você precisa procurar um meio termo, né, no qual você possa, sim, socializar. A comida, ela socializa, né? Você pode sair para ambientes, né, agradáveis, comer, às vezes, uma comida saborosa que você gosta, né? Só que você vai comer com responsabilidade, numa quantidade adequada, né? Então, e a prática de atividade física, né? Eu faço atividade física, o que piora na minha situação é o estresse, né? A sobrecarga. A sobrecarga, né, a sobrecarga. Inclusive, não só... antes, né, você ficar acordado até tarde, né? Então,
profissionais de saúde, não falo só médico, e até estudantes de medicina, eles já estão, né, nesse ritmo, né, de às vezes virar à noite para estudar ou para trabalhar. Então, isso é ruim. Doutora Nara Crispim, uma curiosidade, será que está fazendo frio em Patos, doutora? A senhora tem informação? Não, tá não. Tá não, doutora, mesmo com não. esse frio que está fazendo aqui em João Pessoa, às vezes, em Campina Grande também, que já é habitual, né, em Campina Grande. Então, eu estive lá no São João, durante o dia ainda continua quente, mas à noite tem dia que realmente ele fica mais frio, né? Fica gostoso. Gostoso, né? Doutora, eu passei 9 anos da minha vida que uma vez na semana, se eu não me engano era o dia de quinta-feira, eu ia para Patos para dar aula de física, tinha um colégio lá chamado Dinâmico, que é do grande... Cadê você, meu amigo? Vou lhe fazer uma visita. Carlos Barbosa, o grande professor, empresário, dono do Motiva, né? Um dos maiores colégios do Brasil. Você conhece Carlos? Muito de nome, não pessoalmente. Muito de nome, porque Carlos parece que é de Patos, viu? Ele é de Patos. Ele é de Patos. Olha, tem uma história, deixa eu falar aqui, eu vou ser bem rápido. A gente começou a dar aula, hoje, vamos dizer assim, é um Motiva, um grande colégio, mas quando começou essa história, doutora, a senhora não era nascida ainda não, quando começou essa história, a gente ia ministrar aula de cursinho em Patos e começou na garagem da casa de Carlos Barbosa. Imagine os senhores e as senhoras, era aula de cursinho à noite. Cursinho, era a época das bisuradas, os aulões. Ou seja, eu fiquei com saudade de você, viu, Carlos? Qualquer dia eu vou lhe fazer uma visita. Você tem um grande colégio, é um professor extraordinário. Eu sei que hoje não pode mais dar aula, né? Tem outros vários compromissos. Um grande abraço para você. Estamos chegando quase no final dessa edição maravilhosa, eu caracterizo, do programa Saúde Master, mas eu quero falar de outro patrocinador, que é a Acuidar. Falamos tanto em cuidados de uma forma geral, e a Acuidar, que nasceu aqui na cidade de João Pessoa, está se espalhando por todo o Brasil, em diversas filiais, e hoje já se encontra em 46 outras cidades. Está aí a Cuidar, cuidadores de pessoas. Essas imagens são reais, de atendimentos diferenciados, voltados para o público como um todo. Quando a gente pensa em idosos, pensamos também em crianças, em adolescentes, em gestantes. Você pode contar e contratar a Cuidar. E é muito fácil, muito fácil. Vão aparecer aí na sequência os indicativos, né, de forma primeira, a nível de Campina Grande e João Pessoa, que são os endereços que estão a aparecer dos telefones e também o Instagram. E se você quiser agora conhecer, às vezes você está agora em outra cidade ou vai para outra cidade, a nossa audiência aqui é internacional, você vai no site acuidarbr.com.br, aonde lá você encontrará todas as unidades da Acuidar. Nós vamos agora para o último tema dessa nossa entrevista, no segundo bloco, que o Carlos já pode colocar, agradecendo a todos, né, que estão trabalhando nesse momento aqui no Sistema Master de Comunicação e propiciando mais um programa sensacional que muito será compartilhado, observado, iremos salvar mais e mais e mais vidas. Vamos ver o próximo tópico e o último desse bloco aqui para a doutora falar. Diz assim: abordagem comportamental da obesidade. Doutora, isso é um tema às vezes um pouco delicado assim de se abordar. Como é que a senhora vê, ou qual seria a abordagem ideal? Eu vou ser mais específico. E atenção, não temos aqui, evidentemente, nenhum tipo de preconceito, pelo amor de Deus. Doutora, às vezes a gente encontra pessoas assim na mídia que são fortes, vamos dizer assim, que são fortes, e dizem: eu sou feliz, está tudo bem e vou continuar assim. Aí eu pergunto, é perigoso com o tempo as pessoas que têm obesidade
passarem a ter patologias outras, doenças outras, ou pode-se ter uma pessoa a vida inteira forte e saudável. E aí, doutora? Então, é um assunto bem polêmico, né? Polêmico, Mas né, doutora? a própria obesidade já é uma doença, certo? Então, você já tem uma doença inflamatória e que leva, né, a várias complicações, né? Um paciente que tem obesidade tem maior risco de ter diabetes, de ter hipertensão, de ter apneia obstrutiva do sono, de ter gordura no fígado, então, e várias outras, certo? Se ele fizer uma cirurgia, ele tem mais risco de complicar na cirurgia, ele tem mais dificuldade de cicatrização, né? Ele tem mais dificuldade de intubação. Então, o paciente com obesidade, ele já é um paciente em risco. Então, ele tem que saber disso, né? É onde entra a abordagem comportamental, tá? A abordagem comportamental, eu gosto muito do modelo transteórico, né? Eu acabo utilizando na minha consulta, assim que o paciente entra, eu consigo, com um pouco de conversa, já identificar em que fase ele está, tá? Então, existe esse modelo transteórico que engloba 5 fases. Isso é para mudança de comportamento, para qualquer comportamento, tá? Se você quer parar de fumar, se você quer parar de beber, se quer mudar o estilo de vida, se quer fazer atividade física, tá? Então, vamos falar do ponto de vista de alimentação. Então, existe a pré-contemplação, que é esse paciente que você falou, Fábio. Então, certo. é um paciente que ele não tem o entendimento, né? Ele não tem educação sobre obesidade, ele pode não ter sido alertado, ou ter sido alertado de uma forma, às vezes até, eu vou dizer assim, grosseira, certo? Com estigmatização, porque a estigmatização, ou seja, um olhar negativo, não só das pessoas da sociedade, mas também, às vezes, de profissional que não entende que é doença. Então, ele decide por ficar assim e pronto. Então, esse indivíduo, geralmente, quando chega no consultório, a esposa traz, por exemplo, e eu pergunto, fulano, por que o senhor veio? E aí ele fala, não, porque minha mulher me trouxe. Entendeu? Então, tudo que ele tem de complicação, ele vai amenizando. Então, a pré-contemplação é isso, certo? A contemplação é quando o paciente já contempla o que você fez, certo? Você disse, eu estou acima do peso, né? Verdade. Já mostrou que queria se cuidar, certo? Você já contempla isso, mas ainda você não sabe como fazer, você não determina um tempo para começar a fazer essa mudança. Na preparação, você já entende que tem um problema e você já se prepara com uma data determinada. Você diz, daqui a um mês, eu vou me mudar de casa e vou começar a atividade física, certo? Então, isso é a preparação. E a ação é quando você já começa a fazer, né? Você já começa a fazer, e aí a ação, isso vale para a perda de peso, ela dura 6 meses, para depois você entrar na fase de manutenção. Aí, todo mundo pensa, ai, que bom, eu estou numa fase de manutenção. Não é bem assim, né? A gente pode regredir, né? E aí é onde entram os sabotadores, os gatilhos, de uma fase que às vezes você já está em manutenção, isso acontece muito com a atividade física, né? O paciente já está fazendo atividade física, aí ele viaja, quando ele volta, ele começa a ter preguiça, ele vai ficando cansado e não volta à atividade física. Ele regrediu novamente, entendeu? Então, isso é importante numa consulta, por quê? Porque eu não vou pegar um paciente que está numa fase que ele nem entende o que é doença e começar a falar de algo muito específico. Não, eu vou trabalhar a educação, né? E um paciente que já está numa fase de ação, ele quer mais informação, ele quer cada vez ficar melhor, ele quer melhorar o que ele já está fazendo. Então, isso modifica o estilo de consulta também, né? Doutora Nara Crispim, eu quero agradecer muito a sua presença nesse momento final do programa Saúde e Marcha. A senhora pode ficar à vontade. Onde é que a senhora atende, se a senhora quiser dizer o endereço do Instagram também, porque muitas pessoas estão aqui a perguntar. Meu Instagram é Nara Crispim Endócrino, né? Eu atendo no Green Tower. Eu agradeço, Fábio, pela oportunidade, né? Eu acho que falar desse tema sempre é muito importante, porque a gente tem uma prevalência gigantesca, né? A gente tem uma pandemia do excesso de peso totalmente descontrolada, não tem nenhuma ação de política pública, né? Por mim, eu acho que deveria ter cadeira de nutrição e psicologia desde a alfabetização. Verdade, doutora. Eu acho que isso ajudaria, né? Ter educação não só nutricional, mas psíquica, né? A gente tem educação para tudo, mas às vezes não tem educação nem nutricional nem psíquica. E aí vai aprender que isso é importante depois de muitos anos, né? Quando já está com 40, 50 anos. Então, eu acho que é um tema ainda que a gente tem muito que discutir. E se pudesse ainda passar o dia todo aqui. Não, com certeza, sim. Doutora, eu estou muito contente, né? Hoje, encerrando esse programa Saúde Master, né? Tivemos 2 presenças maravilhosas, 2 grandes mulheres, viu? A senhora está de parabéns. Eu Obrigada, pesquisei sobre o trabalho da senhora. Quando eu vejo, repito, que os profissionais que aqui estão a meu lado, grandes profissionais, e quando eu vejo que também exercem o magistério, eu fico ainda mais contente, porque eu tenho a certeza da atualização
Eu tenho certeza que eu estou diante de uma grande médica, sempre atualizada e que salva vidas a todo momento. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço e obrigada pelas palavras. Eu fico até constrangida. Não, com certeza pode, vamos dizer assim, ter a evidência total que tudo que a gente fala aqui é de coração. A gente tem muita verdade aqui no programa e por isso que eu, assim, não tenho nenhum receio em dizer. Nós estamos diante do melhor programa de saúde da TV brasileira, o Saúde Master, completando 3 anos agora no mês de agosto. Muito obrigado, viu, doutor? Legal, parabéns, Fábio. Muito obrigada e obrigada a todos os telespectadores, né, por ter assistido, né, e quem sabe até passar as informações que hoje escutaram, né? Obrigada. Portanto, muito obrigado, né, a toda a imensa audiência, como sempre, né, estou indo agora para Campina Grande, o maior São João do mundo, parece que termina esse final de semana, vou dar um pulinho lá com meu pai, que está nos assistindo agora, Heraldo César, né, até uma curiosidade, eu já falei aqui, mas vou falar mais uma vez, porque o registro já está na internet e é sempre importante falarmos, né, principalmente de assuntos que muitas vezes a gente não sabe e não prevê a dimensão. Quando foi solicitado à Secretaria de Papai o projeto do maior São João do mundo, na época do saudoso Ronaldo da Cunha Lima, Papai levou o projeto e Ronaldo, quando viu o projeto, disse: Heraldo, esse projeto é muito grande, a prefeitura não tem verba, não tem esse dinheiro. Aí papai foi a primeira pessoa que disse, da maneira que eu vou dizer, por isso que será chamado o maior São João do mundo. Muito obrigado, fiquem com Deus, até as próximas edições do programa Saúde Master pela querida TV Master.